Oi, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Revolução Francesa. Agora, a gente vai poder vivenciar como foi que essa Revolução Francesa ela começou e como ela terminou. Para a gente falar um pouco sobre a Revolução Francesa, nós vimos que a França ela estava passando por uma grande dificuldade. Era governado por um rei absolutista, era permitido apenas a religião católica e a sociedade ela era desigual, onde apenas o clero e a nobreza tinham privilégios e o resto da população era excluído de todos os direitos, não podendo participar da economia, não podendo participar dos direitos e principalmente não poderia votar. E a partir desse momento eles decidiram então perceberam que a França estava passando por uma grande dificuldade econômica, onde a população estava passando fome, miséria, por causa do preço do aumento das mercadorias. E principalmente, para se livrar dessas dívidas, o que foi que o rei Luís XVI ele decidiu fazer? O rei Luís XVI, preocupado com a situação na qual a França se encontrava, ele pensou: a única forma de resolver o problema da França é aumentando os impostos. Só que quando Luís XVI pensou em aumentar os impostos, ele não iria cobrar sobre os impostos da população rica. Ele queria aumentar os impostos para que os pobres pagassem esses impostos, para que o terceiro estado, para que os camponeses, que os trabalhadores da cidade, para que a burguesia pagasse, que eram os grandes camponeses. E imagine se naquela época a população pobre iria pagar tantos impostos assim para sustentar a mordomia do rei, da sua família e também do clero da Igreja Católica. Claro que não. A gente vai observar que, devido a essa situação, a população pobre, Luís XVI ele decidiu fazer uma reunião chamada de Estados Gerais, e essa Assembleia dos Estados Gerais foi uma grande reunião que ela tinha como objetivo exigir que a população pobre fosse obrigada a pagar impostos. Foi nesse momento em que os camponeses, trabalhadores e burgueses decidiram se unir. Então para quê? Para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, por uma sociedade onde houvesse liberdade, igualdade e fraternidade. Foram o movimento iluminista que influenciou a população pobre a lutar pelos seus direitos e não a se submeter novamente aos caprichos do rei da França, chamado Luís XVI, que era um rei autoritário. Então, a partir desse momento, a gente vai observar que, não aceitando pagar os impostos, a população pobre ela decidiu então exigir algumas mudanças na sociedade francesa. A primeira mudança é que eles queriam o quê? Que na hora de escolher fazer alguma decisão na França, eles deveriam fazer o quê? Que cada grupo social, cada classe social tivesse os votos pela quantidade de pessoas e não apenas pela sua classe social. Por exemplo, se o terceiro estado tinha mais deputados, que todos pudessem votar, porque até então quem poderia votar era dividido por classe social. O clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e o terceiro estado, que eram os camponeses e a burguesia, tinha um voto. Então, sempre quando o clero e a nobreza se uniam, eles sempre venciam. Então, tudo ficava nas mãos dos ricos. E o terceiro estado pensou: não, vamos fazer uma mudança agora, mas que todos, independente de classe social, independente de estado, todos possam votar. E, claro, quem iria ter mais chances seria a população pobre, que era a maior parte da França. Como o rei e a nobreza não queriam pagar impostos, foi a partir desse momento em que a população francesa foi para as ruas, tomaram posse da maior prisão da França, que era chamado a Bastilha, e em 14 de julho de 1789, a gente vai observar que eles invadem essa prisão, vão libertarem todos os presos que eram inimigos do rei, e eles também vão se aproveitarem para roubarem as armas, para se prepararem para uma futura revolta. Então a gente vê que essa tomada da Bastilha vai marcar a segunda fase da Revolução, onde a população pobre ela vai se unir para formar a chamada
Assembleia Constituinte, ou seja, é o momento em que a Revolução ela iniciou. Por quê? O rei queria que a população pagasse altos impostos para sustentar a mordomia da população rica, do clero, da nobreza e da própria família real. A população pobre não aceitou e por isso a gente vai observar que eles decidiram libertar os inimigos do rei para se aliarem à população pobre e assim tomarem o poder do rei. Então, a queda da Bastilha vai ser o momento inicial da Revolução Francesa em 1789. A partir desse momento, a gente vê que cortou um pouquinho aqui, mas quando eles tomam a Bastilha, quando eles vão libertar os inimigos do rei dessa prisão na França, que era chamada de Bastilha, eles vão formar uma nova reunião chamada de Assembleia Constituinte, que decidia e desejava a criação de uma nova lei para o Brasil, para a França. É nesse momento, pessoal, que eu quero que vocês observem que quando a população pobre da França decide se unir para exigir melhores condições de vida para a população pobre e retirar o poder do rei, nós vamos ver que eles vão criar o que nós chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Claro que todos vocês estudaram em cidadania com a professora ou com o professor, que vocês então vão poder observar que é no início da Revolução Francesa em que a população pobre vai criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para que todos tivessem direitos iguais, fosse ele da Igreja Católica, fosse ele uma pessoa rica, um nobre, fosse ele um camponês, fosse ele um artesão, fosse ele um comerciante chamado de burguês. E a gente vê que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente vê que eles tinham quais objetivos? O respeito pela dignidade, a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, todos deveriam ser tratados de forma igual, o direito à propriedade individual, cada pessoa poderia ter a sua própria casa, o direito à resistência e à opressão política, ou seja, todos tinham direito agora de se rebelarem, de se revoltarem contra seu governante se ele não fosse uma boa pessoa, e principalmente eles queriam o quê? O direito à liberdade de pensamento e de opinião. Então a gente vê que a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão é algo muito importante que foi criado pela Revolução Francesa, que graças à criação desses direitos pela população durante essa revolução, é que nós podemos falar tudo o que a gente quer. Não é claro que tem algum limite, né? Mas a gente vai observar que nós temos direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, podemos também se rebelar contra uma pessoa que não está governando o país de forma correta e somos tratados de forma igual perante a lei. Logo em seguida, a gente vai observar que depois de eles começarem a dizerem à população pobre a se revoltarem contra o rei, a gente vai observar que de 1791 a 92, a França ela vai ser transformada em uma monarquia constitucional. Todo mundo se lembra que uma monarquia constitucional significa o quê? Que o rei ele perdeu os seus poderes absolutos. Ele continuava governando a França, só que ele não tinha poderes absolutos, então ele não poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia, tudo o que ele fosse decidir, ele teria que pedir a opinião dos deputados, seja ele representante do clero, seja ele representante da nobreza, e principalmente fosse ele representante agora de um camponês, ou representante de um comerciante que havia lá na França. Então a gente vê que essa monarquia constitucional é um momento em que a população exige que o rei não tivesse mais poderes absolutos. E a gente vê que o rei na França ele começou a perder poder. Claro que o rei nesse momento, o que é que vai acontecer? Ele decide então buscar apoio de outros países para continuar no poder na França e continuar sendo uma pessoa autoritária, que mandava matar, que mandava perseguir, que mandava torturar pessoas. E ele vai ter o apoio juntamente da Áustria e da Prússia, dois países lá da Europa, e ele tentou fugir. Quando ele estava fugindo da França para buscar apoio, para recuperar o seu poder, ele vai acabar sendo capturado
e ele vai ser então cortado o pescoço dele e da sua esposa, vai ser cortado o pescoço dele em praça pública, e ele então vai ser decapitado, ele vai ser guilhotinado. Então a gente vai observar que aí, quando acaba a monarquia na França, que era o grande objetivo da chamada Revolução Francesa, a gente vai observar que eles então queriam que a igualdade entre cidadãos, liberdade de produzir e vender o que eles quisessem, queriam também a liberdade religiosa, e eles vão criar nesse documento que ele dividiu o quê? A política, ela foi dividida em poder executivo, legislativo e judiciário. Logo em seguida, a gente vê que depois da morte do rei Luís XVI, a França ela foi transformada em uma república, ou seja, o rei tinha morrido, então estava morto, agora não restava mais nada do que fazer, e a França ela foi transformada em uma república. Quando a França ela foi transformada em uma república, a França era dividida em 3 grupos políticos. Haviam 3 partidos que mandavam na França. Os girondinos, que era a alta burguesia, ou seja, os grandes industriais, os grandes comerciantes e banqueiros, que não queriam que os pobres chegassem ao poder. Então a gente vê que eles fizeram a revolução, mas eles não queriam que o pobre chegasse ao poder. Todos esses aqui eram comerciantes, eram burgueses. Os jacobinos eram pequenos comerciantes, representavam a baixa e a média burguesia, e eles definiam que todos deveriam ter poderes iguais. E, por último, havia aí a chamada planície. A planície, a gente vai observar que eles eram representantes da burguesia financeira e era um partido que ele mudava de lado constantemente. Uma hora ele estava apoiando os girondinos e outra hora ele estava apoiando os jacobinos, que eles eram mais radicais no caso dos jacobinos. Então, se uma questão perguntar qual é a diferença entre os girondinos e jacobinos, os girondinos eles queriam grandes mudanças, queria que a sociedade não mudasse praticamente nada, queria que o pobre não chegasse ao poder. Então a gente vê que eles eram da alta burguesia, grandes comerciantes. Já os jacobinos eram representantes da baixa e média burguesia e eles queriam que todos fossem tratados de forma igual perante a lei. Durante a Revolução, durante a proclamação da República na França, nós vamos observar que um dos líderes da Revolução foi um homem, um revolucionário chamado de Robespierre. E Robespierre, ele tinha medo de que a França ela voltasse a ser governada por um rei. Então, ele criou um órgão chamado Criação do Tribunal Revolucionário, que tinha a função de julgar, de punir e de perseguir qualquer pessoa que se dissesse a favor do rei Luís XVI, que tinha sido morto, ou principalmente que quisesse que a monarquia voltasse a reinar na França. Então, qualquer pessoa que voltasse a dizer que a França deveria voltar a ser uma monarquia, todos eles seriam mortos nessa guilhotina que nós temos à nossa direita, que é um objeto, uma lâmina, que colocava a cabeça embaixo e a cabeça era cortada. A gente vê que foram cerca de 30 a 40 mil pessoas que perderam a cabeça, exatamente porque aquelas pessoas que transformaram a França em uma república durante a Revolução Francesa mandavam matar. Claro que eles não foram apenas tudo isso porque eles tinham medo que a França voltasse a ser uma monarquia, um país governado por um rei. Em seguida, a gente vai observar que durante a República, que o Partido Jacobino, que era um partido de homens revolucionários, fizeram na França, eles também não apenas mataram pessoas que eram a favor do rei, não. Eles vão fazer algumas mudanças. Eles vão criar um ensino público gratuito, eles vão abolirem a escravidão, acabar a escravidão lá nas colônias da França, eles vão estabelecer preços de alimentos que não poderiam aumentar e principalmente que todos os homens, independente de rico ou pobre, pudessem participar do sistema eleitoral. Então a gente vê que Robespierre, que perseguia loucamente qualquer pessoa que era a favor do rei, nós vamos ver que depois o Partido Rico da França, que também
era a favor da República, chamado dos Girondinos, vai pegar Robespierre e vai acabar cortando a cabeça dele. Essa fase que ele mandava matar todas as pessoas que eram a favor do rei, nós vamos ver que era chamado de fase do terror. Em seguida, a gente vai observar que quando os jacobinos, juntamente com Robespierre, saem do poder na França, a gente vai observar que vai se iniciar a última fase do governo da Revolução Francesa. Por quê? Quando os jacobinos saem do poder, que era aquele partido que buscava a igualdade social, longamente vai se iniciar um diretório, que era o quê? Foram escolhidos 5 homens na França para governarem o território francês. Só que a França ela já estava muito enfraquecida, passando por uma grande dificuldade. E, principalmente, a população estava passando fome e miséria. É nesse momento, no final da Revolução Francesa, que vai surgir, então, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França apenas para si. Ele deixou de lado os 4 homens que governavam com ele a França e ele passou a governar a França com a ajuda de principalmente da burguesia e também com a ajuda dos revolucionários para colocar ordem na França. Então, pessoal, esse momento que nós estamos falando da Revolução Francesa é um momento em que a população da França se uniu para retirarem o rei do poder. O rei ele tentou fugir e acabou sendo decapitado. Cortaram a cabeça dele em praça pública. Depois transformaram a França em uma monarquia constitucional, onde o rei ele poderia governar, mas ele não tinha poderes absolutos. Como ele não aceitou, ele acabou sendo morto. Depois, a França ela foi transformada em uma república, onde as pessoas dessa república perseguiam qualquer pessoa que era a favor da monarquia, a favor do rei, e terminou que a França acabou passando por uma grande dificuldade. Nada melhorou durante a Revolução. Por quê? As pessoas tinham fome, tinham miséria, e a partir desse momento, um jovem general Napoleão Bonaparte decidiu assumir o poder na França e colocar ordem em toda a população. Então a gente vê que esse momento da Revolução Francesa, pessoal, foi importante? Foi. Foi um momento em que a população pobre, formada pelos camponeses, pelos artesãos, formado pelos comerciantes, que não tinham nenhum direito na sociedade francesa, passaram a lutar pelos seus objetivos. E durante a Revolução Francesa foi algo extremamente importante, porque eles tiram o rei do poder, eles inicialmente deixam ele governar, tentaram fazer com que ele não tivesse poderes absolutos. O rei ele não aceitou, então a única forma foi matar o rei. A França foi transformada em uma monarquia, que infelizmente, novamente, não deu certo, porque os partidos políticos ficavam brigando para ver quem iria assumir o poder, se eram os jacobinos, se eram os girondinos, e a população ficava passando fome. Então, para acabar com a Revolução Francesa e colocar ordem na Europa, na França, foi preciso um jovem general, Napoleão Bonaparte, assumir o poder na Revolução, o poder na França. E em 1799, Napoleão Bonaparte acaba com o processo revolucionário e se estabelece como imperador da França. Ele passa a governar a França como imperador. Ou seja, a França novamente volta a ser governada por um rei e se transforma em uma monarquia novamente.